Evangelho de hoje é de João, capítulo 17, versículos 20 a 26. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e o amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja nele, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Pai, aqueles que me destes, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória. Aqui nós podemos ler esse versículo e, claro, estamos lendo esse capítulo 17 de João, que fala da oração sacerdotal de Jesus por aqueles que creem, os seus discípulos, e aqueles que ainda haveriam de crer, ou seja, nós. Então é a oração de Jesus, né? E estamos na semana de oração pela unidade dos cristãos. Mas olhando este versículo, que Jesus aqui então diz, né? Quero que estejam comigo onde eu estiver. Jesus que iria passar pela cruz e depois ressuscitar e subir ao céu. E Jesus, quero que estejam comigo onde eu estiver. Aqui Jesus está falando desse estar com. E nós podemos justamente pensar que a oração é esse estar com Jesus. E nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica e ontem nós lemos os parágrafos 2742 e 2743, onde nós falávamos do amor pela oração que gera um fervor, e esse fervor, este amor, vai abrir os nossos corações para três coisas importantes em relação à oração. E nós falamos ontem que orar sempre é possível. Hoje, então, nessa semana de oração, nós podemos também pensar que orar é uma necessidade vital. É a continuação do parágrafo 2743 do Catecismo da Igreja. E então, a prova contrária não é menos convincente, diz o Catecismo. Então, parte-se da ideia de que orar é uma necessidade vital, e aí ele constata o contrário. Se não nos deixarmos levar pelo Espírito, cairemos de novo na escravidão do pecado. Então, aqui a ideia é, no Espírito há vida, fora do Espírito há escravidão e pecado. Então, orar nos mantém nesse espírito. Orar nos mantém vivos. E o texto continua. Como o Espírito Santo pode ser nossa vida se nosso coração está longe dele? Como ele vai ser a nossa vida se nós não rezamos, se o nosso coração não está perto dele? Então, para que ele seja a nossa vida, nós precisamos rezar. E para ter vida, nós precisamos, então, buscar a oração e deixar esse Espírito estar em nós. E então cita um parágrafo de Santo Afonso de Ligório, que diz o seguinte: nada se compara em valor à oração. Ela toma possível o que é impossível, fácil o que é difícil. É impossível que caia em pecado o homem que reza, diz Santo Afonso de Ligório. Aqui a ideia é a seguinte: quem está em Deus pode até ter suas falhas, suas imperfeições, mas não rompe, ainda que caia, que tenha situações onde abala-se essa comunhão. No entanto, esse homem permanece unido a Deus através da oração. E continua: quem reza se salva certamente.
Quem não reza certamente se condena. Perceba o verbo? E aqui nós temos o verbo no reflexivo. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Então, aqui a ideia é quem se coloca em Deus através da oração, esse se salva, porque é Deus que salva. E se eu me coloco em Deus, então eu vou ter a salvação. Agora, quando eu não rezo, quando eu não me coloco em Deus, eu estou me excluindo de Deus. Então, eu me condeno. Imagine você que se fosse o oceano, por exemplo, né? Você se coloca dentro do oceano ou você se coloca fora do oceano. Portanto, rezar é uma necessidade vital. Nós precisamos estar no Espírito, receber vida dele e assim nós nos salvarmos, né? Nós termos a salvação porque estamos em Deus, não estamos fora de Deus. Nós entramos nesse oceano que é Deus e o rezar é esse colocar-se nesse oceano que é Deus. Rezemos pedindo o Espírito Santo, rezemos a oração do Vinde Espírito Criador. Vem Espírito Criador, as mentes dos teus visita, enche com a graça do céu os corações que criaste. Tu que és chamado Paráclito, Altíssimo, dom de Deus, água viva, fogo, amor e unção espiritual, doador dos 7 dons, dedo da destra de Deus, solene promessa do Pai, põe nos lábios a palavra, acende a tua luz na mente, infunde no coração amor. Aquilo que em nosso corpo está enfermo, cura-o com o teu eterno poder. Para longe, repele o inimigo, e a paz nos dá sem demora. E assim por ti conduzidos evitaremos todo o mal. Por ti conheçamos o Pai, e conheçamos também o Filho, e em ti, Espírito de ambos, creiamos todos eternamente. Seja dada ao Pai a glória, e ao Filho que ressuscitou dentre os mortos, pelo Espírito, pelos séculos dos séculos. Amém.